Vamos ficar de pé. Outra vez vamos ler no livro de João, no capítulo 1. São João, capítulo 1. Nos 3 primeiros cultos que nós tivemos desta minissérie, nós lemos sempre no livro, a mesma escritura do livro de Lucas, e, aliás, o livro de Lucas que é Atos, né? E no último que nós tivemos aqui, nós lemos aqui no livro de João. Eu quero repetir outra vez essa escritura com vocês. São João capítulo 1, versículo 6. Enviado de Deus, cujo nome era William Branham. Estou lendo a Bíblia na linguagem de hoje, viu? Este veio para testemunho, para que testificasse na luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Amém. Senhor nosso Deus, bem sabemos que esta escritura, quando foi escrita há mais de 2000 anos atrás, se referindo ao precursor da primeira vinda, João Batista, estava mostrando que ele veio testificar da luz que ilumina todo homem. E a Bíblia diz que aqueles que andavam em trevas viram uma grande luz. Bem sabemos que esta luz ilumina o entendimento das pessoas que estavam crendo de forma errada. E mais uma vez, o mesmo Espírito que esteve sobre João, a mesma unção, o Espírito de Elias, veio outra vez nesses últimos dias, cumprindo então a segunda parte do versículo de Malaquias, onde diria que Elias viria restaurar e viria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E a escritura que nós lemos se refere à primeira parte, quando o ministério de Elias converteu o coração dos pais aos filhos. E neste tempo, tu enviaste mais uma vez um homem rústico como João, que gostava das montanhas, do deserto. E sobre este homem estava também o espírito de Elias, assim como estava sobre Eliseu também. Desta feita foi para converter os nossos corações, os corações dos filhos na fé hoje, até a mesma doutrina dos nossos pais, dos apóstolos, levar de volta o nosso entendimento ao mesmo entendimento que eles tiveram lá no princípio. E nós te damos graças nesta hora por termos sido alcançados nesse tempo final, por termos sido privilegiados, beneficiados com esta mensagem tão poderosa. Obrigado, Senhor Jesus, pela manifestação da palavra que tu tens enviado neste tempo. Não há palavra de agradecimento em nossas almas, em nosso vocabulário. E, Senhor, bem sabemos que tu não estás querendo de nós palavras, mas atitudes. Então nos ajuda a ter atitudes próprias de pessoas que tiveram sua fé convertida, revelada, que tiveram seu entendimento voltado ao mesmo entendimento apostólico. Ajuda-nos, ó Deus, a viver neste tempo esta palavra, a termos ela encarnada, escrita
nas tábuas dos nossos corações, em nosso entendimento, para que possamos receber a mesma unção, manifestar a mesma unção que esteve sobre este homem ungido, que possa estar agora sobre este povo, esta mesma unção, a unção da revelação da Tua Palavra. Amém. E agradecemos por isso, no nome amoroso de Jesus Cristo. Amém. 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 Vocês podem sentar. Ok. Este já é a quinta noite, onde nós estamos lendo o testemunho do irmão Oliveira, que ele pregou em uma igreja, na igreja do ministro chamado Terry, na cidade de Alberta, no Canadá, em 1986. Muitos de vocês, ou alguns de vocês, não tinham ainda nascido, outros nem sonhavam ainda estar na mensagem, nem sequer sabiam que existia uma mensagem, outros nem sequer estavam em uma denominação. Não é? No entanto, o pastor Oliveira estava testificando sobre o ministério de William Branham e como foi alguns momentos que ele teve ao lado do profeta de Deus. No último culto nós citamos a última coisa que ele veio nos explica, já no parágrafo 140 do sermão Relembrando, onde ele fala sobre o livro das eras, e onde ele mostra que o livro das eras só saiu depois que os selos foram entregues, e ele tinha sido convidado pelo irmão Branham para trabalhar também com o livro dos selos, e que no encontro que ele teve com o profeta disse para ele: li, todos os meus pensamentos são de Deus. E isso deixou ele ver muito cuidadoso, porque ele sabia que antes das reuniões, antes do culto, o irmão Branham estava sob a unção. Então, quando ele saía do hotel onde estava hospedado para ir até o local de reunião, e às vezes ficava um tempo no carro enquanto as coisas estavam se desenvolvendo, não é? Até chegar o momento dele ir para a parte de trás da plataforma ou algo assim. O irmão Oliveira sabia que era o momento que ele estava sob a unção, e o irmão Branham não gostava de estar conversando com as pessoas nestas horas, para que aquela atmosfera não fosse rompida, não fosse quebrada, não é? E às vezes vocês podem achar estranho aquela coisa, mas antes do culto a gente fica meio carrancudo, já perceberam? Não é? Fica meio carrancudo antes da reunião. E temos alguma coisa em mente, não temos tempo, nem sequer estamos naquela atmosfera de estar saudando e abraçando e apertar na mão e aquela coisa toda, porque estamos para fazer um trabalho muito sério. E o irmão Branham passava por isso, e ele preferia não ter contato com as pessoas nesse meio tempo, para que ele não perdesse aquela, vamos dizer assim, aquela unção, né, do que ele estava para entregar para as pessoas, porque ele tinha ouvido de Deus, ou estava ouvindo de Deus. Então, quando ele disse isso para o irmão Lee, todos os meus pensamentos são de Deus, todos os meus pensamentos são de Deus. Então imagine, se uma pessoa está numa unção dessa, é necessário que se observe o que esta pessoa tem a dizer, não é? Porque Deus pensa e o profeta fala. Então ele ficava muito cuidadoso a ponto de não procurar o irmão Branham nessas horas para conversar. Então deixe terminar aqui o parágrafo 40 e entrar a partir do 41. E ele disse: Li, quero lhe dizer uma coisa. Todos os meus pensamentos são de Deus, e eu tenho que chegar a um ponto onde as pessoas devem me deixar sozinho e não devem me incomodar, porque eu posso ter um pensamento e essa coisa está amadurecendo, e eu vou para casa e eles tiram isso fora de minha cabeça, e isso se perde por um mês inteiro. Eu não posso permitir isso. Essas foram as palavras de William Branham para o irmão Lee. E ele deixou-me saber que eu não poderia ter muito do seu tempo, mas enfim, eu consegui esse tempo mais tarde para os seus. Em julho do mesmo ano, quando o livro foi feito, ele me pediu para ir
para os selos. E eu não sabia na época porque ele estava tão nervoso e porque isto que ele queria isso acabado. Isso já estava entre 64 e 65. Ele estava morto no outono. Por isso o irmão Branham estava tão nervoso, querendo que o irmão Lee entrasse logo para o livro dos selos. Porque no próximo outono ele já estaria morto. Ele sabia o que eu não sabia quanto à sua morte. Eu tive um sonho, não de como ele morreu, mas da atmosfera do tabernáculo. Sentei-me na lanchonete fé e disse a ele, eu disse, irmão Branham, eu tive um sonho estranho sobre você, de que você estava morto, que tinha sido morto. Ele disse, nem sequer levantou sua mão, nem mesmo uma expressão em seu rosto. Então eu interpretei isto e eu decidi contar a ele o que eu sentia que o sonho significava. Ele me permitiu fazer isso também. Quanto eu fui. O irmão me veio dar risada, né? Ele riu. Eu disse, irmão Branham, você sabe o que eu acho que o sonho quis dizer? Ele disse, não. O que você acha? Eu disse, sabe? As pessoas me dizem, William Branham, ele está morto, não é? Eu digo, não, ele está vivo, eu trabalho com ele. Do que você está falando? Você vê que coisa? Naquele tempo, 64, 65, tinha pessoas que achavam que o irmão Branham estava morto. Então não é de se estranhar que durante todo esse tempo da mensagem aqui no Brasil, eles pensavam e diziam que ele veio e estava morto também. Eu digo, não, ele está vivo, eu trabalho com ele. Do que você está falando? Eu o visito, tenho estado em sua casa e tudo mais. E eles dizem, eu pensava que ele estava morto. Aí eu disse, sabe, irmão Branham, vamos encarar isso. Nenhuma pessoa viva jamais teve um ministério de milagres, nem mesmo Jesus Cristo. Mas isso foi diminuindo e nunca mais voltou. Creio que a partir do que a sua visão da tenda é, e mais este sonho, você será o único homem em toda a história que volta para um grande ministério, como uma ressurreição. Não sei se vocês entenderam isto aqui. Ele veio estar interpretando o sonho que ele teve para o irmão Branham e dizendo para o irmão Branham que ele seria a pessoa que voltaria, não é, para ter outro ministério após a ressurreição. Creio que a partir do que a sua visão da tenda é, e mais este sonho, que você será o único homem em toda a história que volta para um grande ministério, como uma ressurreição. Ele disse, obrigado, meu amigo. Ele estava 100% errado. A congregação dá risada. Agora, ele poderia voltar na ressurreição. E não me diga que qualquer pessoa aqui diz que ele não poderia voltar, porque ele poderia voltar e ter aquela tenda. Embora eu não saiba, ele poderia voltar com o seu ministério paralelo ao de Jesus Cristo. Ele estará de volta e ele vai nos dizer coisas concernente ao reino, tanto quanto eu conheço a Bíblia. Mas eu não sei, eu não posso dizer a você que isso é a verdade. Mas, bem, nós tivemos nossos momentos juntos de qualquer maneira, e ele queria que eu escrevesse o livro. E ele disse, porque eu confio em você com a doutrina, você será capaz de fazer isto por mim. Ora, se o William confiava, ele veio com a doutrina, porque hoje dizem que ele veio, não entendeu nada do que o irmão Branham pregou. Eu acho que são os loucos, não sabem o que estão dizendo, não estão fazendo, não sabem o que estão falando, né? O William Branham disse, eu confio em você com a doutrina, você será capaz de fazer isso por mim. Agora, vou expressar o máximo que eu puder aqui, certo? No verão de 1963, depois dos selos, fui para Chicago ouvir o irmão Branham pregar, porque eu gostava de ouvi-lo pregar. Não fui chamado para ir a Chicago com ele, mas quando eu cheguei lá, Billy Paul disse, papai quer ver você. Ele está feliz que você está aqui, ou algo nessa linha. Então o irmão Branham estava lá fora do carro, e eu não queria verificar isso, porque sabendo que o irmão Branham estava ali, significava que ele estava sob a unção desde o seu hotel, e que não desejaria falar. E logo ele começou a acenar, e Billy disse, olha, papai quer falar agora. Mas eu disse, Billy, se ele está sob a unção,
Eu não quero estragar isso, porque eu sei como é o seu pai. Ele disse, não, ele tem um problema, que ele quer falar com você. Então eu fui até lá. Eu disse, irmão Branham, como você está? Ele disse, tudo bem, Bi, muito bem. E começamos a conversar. Ele disse, ao sair, eu tive uma visão e ela me intriga. Ele disse, nessa visão, eu vi uma linda mocinha dançando na calçada, brincando, se divertindo. Vi alguns criminosos vestidos como em 1929, na era de Al Capone e por ali. E eles tinham aquele antigo modelo Ford T, que é um antigo carro, né? Que significa a organização. E a mocinha na calçada significava a noiva, e eles estavam tentando sequestrá-la, fingindo que ela era sua filha. E o menino mal intencionado estava por ali, chutando, mordendo, xingando, e sabe, cuspindo e tudo mais. Ele era filho deles. Eles estavam tentando negá-lo, mas eles estavam tentando sequestrar a noiva em Chicago. Olha como termina a visão, né? Agora, se você possuir algum sentido, você vai começar a entender o que aconteceu em Chicago. Bem, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Mas Rivera estava pregando isso em 1986, em uma igreja do Canadá. E por certo, ele sabia dos acontecimentos em Chicago. Não é? Quem sabe, nós já ouvimos o irmão Branham falar, mas eu mesmo não consigo associar os acontecimentos que aconteceu na igreja dele, que ele veio estar se referindo. Você vai começar a entender o que aconteceu em Chicago. Se você não conhece a história, eu não irei contá-la esta manhã, porque eu não acho que seria justo. Mas isto veio de Chicago. Ele não acho que seria justo por causa do tempo, né? Já passou horas e horas nesse testemunho. Muitas coisas aconteceram. Agora você diz, irmão, vem, você conhece um monte de coisas ruins acontecendo nesta mensagem? Se esta mensagem não tivesse um monte de sujeira em volta, deixe-me dizer uma coisa, eu a largaria, porque esta mensagem tinha que ser muito mais pisada. A mensagem tinha que ser desonrada em todo mundo, tal como no tempo de Noé, que ninguém acreditou nele. E eu creio que ele ficará longe o suficiente desse seu corpo, só para ter certeza de que haverá um grande desvio. Haverá um aperto vindo também. Eu conheço um monte de gente que não quer falar sobre um aperto, e creio que não haverá nenhum. Mas eu não posso ouvir o irmão Branham, a menos que eu creia que algo está se aproximando de nós que ainda não veio. Tudo bem. Em 1964, naquele outono, fomos a Nova York. Eu estava nas reuniões de Nova Jersey. E, claro, ele estava em Nova York. Por isso é muito conveniente para mim, tendo concluído as minhas reuniões, e para as suas reuniões. Eu me encontrei no hotel New Yorker, onde ele geralmente se hospedava. O lugar mudou muito, até agora, ele se chama agora... no nome aqui seria o Americano Hotel. Algo assim. Eu entrei na sala e imediatamente eu sabia que algo havia acontecido com ele. Então ele me contou a história. É a história de que todos têm em fita, em que ele esteve no Colorado e que a tempestade foi parada. Mas naquele momento específico em que ele disse que o Senhor falou e disse: você não gostaria de dar um passeio comigo? Sabe? E ele disse, sim, eu gostaria. E nós não vamos passar por toda a história, mas o fato é que ele não lhes disse isso. Quando o irmão Branham conta essa história, né, que Deus disse, vamos passear um pouco, tem algo que o irmão Branham não contou, o qual ele me contou. Ele disse, veja-lhe, na época em que a visão rompeu, desde aquela época, eu estou absolutamente sem culpa. Justificação completa. Já para você entender, vamos chegar nessa posição? Sem culpa, justificação completa. Ele estava pronto para ir para casa, não estava? Porque não adianta você querer sair daqui sem estar justificado, viu? Não queira sair desta terra sem estar nessa situação aqui, absolutamente sem culpa, justificação completa. Agora, a razão pela qual ele me disse isto foi porque ele sabia que eu teria perguntado a ele: irmão Branham, o que aconteceu com você? Vi isso no seu rosto.
Agora, eu verifiquei e perguntei se outros viram isto. Ao meu conhecimento, ninguém soube. A próxima vez foi em 1965, pouco antes de ele morrer. Foi em um domingo anterior à sexta-feira, quando ele se feriu. Teve um acidente, né? Nós tínhamos há pouco concluído uma viagem completa na Califórnia e voltamos. E eu estava para pregar naquela noite, mas eu não preguei. Eu voltei para casa ao invés de pregar. Hoje eu lamento muito de eu não ter pregado, mas essa é outra história. Mas Billy Paul disse: Lee, papai quer falar com você. Eu disse: Billy, eu tenho visto seu pai. Quer dizer, tinham viajado juntos, né, inclusive. Eu tenho visto seu pai. Há centenas de pessoas que querem vê-lo. Eu realmente não preciso vê-lo. Bem, ele disse: papai quer ver você. Oh, eu disse: neste caso isso é ótimo. Basta darmos uma consulta durante todo o dia. Não, ele disse: por favor, ele quer ver você agora. E eu entrei na sala. E eu não estou mentindo para você e fazendo qualquer coisa para tentar impressioná-lo. Percebi imediatamente que o rosto do irmão Branham se mostrava o que não me mostrou antes, de que algo mais havia acontecido. Agora, como Deus é minha testemunha, eu não vou mentir para você. Se eu estiver mentindo para você, então eu vou responder no julgamento, porque eu sei que há um julgamento. Agora, por anos, sempre tenho tentado evitar o julgamento e digo: bem, esse pequeno julgamento é a apresentação. Haverá um julgamento e eu vou estar lá e julgado, e você vai estar lá. E lembrando, e todo mundo vai estar lá. Então vamos encarar isso. Mentirosos ou não mentirosos, enganando a nós mesmos ou não, vai acontecer. E eu estou contente. Eu não estou querendo dizer que eu tenho aquele bom testemunho. Eu apenas estou contente de que haverá. E eu não estou arrependido. Simplesmente haverá. Mas eu vou dizer a você: eu encontrarei você lá. Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. E ele disse: sim, Lee. Eu fui para a montanha e ele veio a mim. E eu me esqueço de suas palavras exatas, mas as fitas que você pode obter, onde eu dou essas palavras exatas, quer dizer, em outras pregações ele veio e falou as palavras exatas. E as palavras são estas, parafraseando: assim como uma criança pequena não tem medo, ele não sabia o significado de medo. O perfeito amor tinha lançado fora todo medo. Ele estava preparado para ir para a sua morte, não importa qual ela fosse. Eu verifiquei com cada pessoa com quem eu pude verificar, e eu disse a Beda: você viu alguma coisa do irmão Branham? Eu verifiquei com o Billy Paul, eu verifiquei com cada pessoa que eu pude verificar, e nenhuma pessoa viu isso. Agora, eu não estou me tornando o único, mas novamente eu sou por esse motivo. Eu estou aqui de pé diante, dizendo a você: nós tivemos um relacionamento e uma compreensão, de modo que eu amava o irmão Branham com todo o meu coração, e eu lhe dei tudo que eu tinha e possuía, e teria prazer em ter feito mais. Ele disse: Lee, se alguma vez eu conseguir aquela tenda, eu tenho 2 homens escolhidos. Ele disse: Bud Wood vai cuidar das coisas físicas e você vai cuidar da pregação. Agora ouça: se ele achava que tinha me dado muito o que fazer quando eu estava com ele antes, aqui está o que ele queria para fazer agora. Quer dizer, foi muita coisa ele trabalhar nos livros, né, das eras, selos e tudo, mas parece que não foi nada com o trabalho com o bando, a gente estava dizendo que ia dar para ele. Ele me queria para pregar para os pregadores de manhã, falar sobre a doutrina, a fé para o povo na parte da tarde e também escrever os livros. E eu disse: ó Deus, isso é um trabalho para 4 pessoas, mas se ele quer que eu faça isso, vou fazer, porque tu me darás a capacidade para fazê-lo. Então, quando eu o vi nesta última vez, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Você podia ver isso em seu rosto, da mesma forma como se eu fosse segurar isso perante o meu rosto, e você saberia que havia algo diferente aí. Aquilo era invisível. Eu fui capaz de captar aquele espírito. Foi quando ele disse: Lee, sim, eu estive na montanha. O amor perfeito tinha lançado fora todo medo. William Branham morreu. No dia do seu funeral, Deus fez uma saudação
ao seu grande servo, o grande profeta. O sol, o qual tem esse disco nele, chamado de cilindro, talvez a coroa, né? Coroa. A coroa solar, será? Seja lá como você chama isso. Ele saltava e pulava assim. Você não poderia ver isso a olho nu. Se você mantiver o seu olho nu para o sol, você ficará cego. Mas nós estávamos lá no funeral, podíamos ver esse disco preto e roxo saltando do sol. Eu podia olhar para o sol a qualquer hora que eu quisesse, naquele momento. Meus olhos não lacrimejavam. Agora, eu não tenho nada de errado com meus olhos por olhar para o sol. Cerca de aproximadamente 4 horas da tarde, após a oração terminar, a partir do lado esquerdo do sol, eu acho que estou certo, no lado esquerdo, mas não tenho certeza absoluta neste momento. Isso estava no lado esquerdo. Aquele sangue vermelho, parecia ter sido arrancado do próprio sol e descia à terra. Não havia ninguém, aliás, não havia nuvens no céu. E quando se passou entre uma estrutura branca e o sol, a estrutura virou rosa. E do lado direito vieram nuvens cheias de ouro puro que descia à terra. E quando isso atravessou a estrutura branca entre o sol e aquela nuvem, a estrutura virou ouro. Chamei a atenção de muitas pessoas para isto e elas viram. Naquela noite, em Jacksonville, cada luz de neon, como é que chama isso? Neon. Tá. Cada luz de neon do lado de fora e cada luz em cada casa ainda tinha um tom de vermelho em cima delas, mas desta vez era cor malva. Então nós fomos para um homem em um posto de gasolina e nós dissemos: você vê aquela luz ali? Que há de errado com esta cidade? Tudo tem essa cor malva sobre ela? Ele disse: tenho estado aqui por 27 anos e essa é a primeira vez que eu vi isso. Ao mesmo tempo, na parte da tarde, houve uma nuvem que atravessou o céu horizontalmente e depois veio um avião com seu rastro, sabe, do acampamento, e ele acabou fazendo uma cruz perfeita, milhas e milhas no céu, e vimos a saudação de Deus ao grande profeta que foi retirado desta terra. E em um destes dias, é claro, ele irá voltar. Amém? Amém. Você escreve isso? Amém. E ele será o primeiro. Você diz: você acha que você vai ver, vai ser o primeiro a vê-lo? Não, eu não creio que eu vou ser o primeiro a vê-lo. Não. Você diz: bem, se fosse você, isso seria ótimo. Isso seria ótimo, mas eu não estou procurando por isso. Eu não estou procurando por nada. Você percebe? Ele veio e disse que o William será o primeiro. Porque os primeiros serão os derradeiros serão o primeiro. E é claro, os do mensageiro da era do Laodiceia, da era a qual o William foi enviado, serão os primeiros a ressuscitar. Depois ressuscitarão os de Wesley, depois os de Lutero, e assim. A última turma a ressuscitar é o do apóstolo Paulo. O irmão Vitor sabe disso? Não sabe disso. Pois bem, então leia algo assim sem comentar. Muitos irmãos que são novos na mensagem não vão entender, né? Essa é a hora da ressurreição. Quando acontecer a ressurreição, os primeiros a ressuscitar serão os últimos que morreram. Os últimos são os primeiros. Claro. Então o último mensageiro se levantará primeiro, que é um corpo que está dormindo. E tem que se levantar primeiro é a cabeça. Vê? Bem, isso é outro estudo. Vamos terminar aqui a leitura. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Parágrafo 158. Estou procurando em primeiro lugar apenas o alarido passar pela sua temporada de amadurecimento em que agora estamos. Olha que coisa. Em que fase está o alarido? Em uma fase de amadurecimento. A voz que está no reino do Espírito para ressuscitar os mortos e o próximo. E então a noiva há de ser transformada. E depois temos de estar aqui juntos com os mortos por talvez 40 dias, ou seja o que for, para estarmos familiarizados e termos um bom tempo e amarmos uns aos outros e por todos os olhos um no outro, até que chegue a hora
até que chegue a hora de pôr todos os olhos sobre ele. Porque é isto que irmão Brando falou, do que se tratava tudo isso. Então seremos arrebatados e levados embora. Amém. Amém. Então nesses 40 dias teremos um bom tempo. Primeiro olharemos uns aos outros, não é? Nos familiarizaremos com aqueles que estarão participando da ressurreição. Só depois poderemos olhar para eles, porque vamos encontrar nos ares, não é? Encontrar o Senhor Jesus nos ares. Agora deixe-me dizer para concluir. Creio que muitas pessoas vão se cansando e estão ficando cansadas de esperar pela segunda vinda física de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele encontra o corpo nos ares. O irmão Branham disse: quando o Espírito entre nós se tornar encarnado para nós, nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu creio que, segundo o apelo, é a chave para a coisa toda. E isto é, o mundo está retido em armazém, como em um depósito, esperando pela taça da iniquidade, da maldade, encher-se até o seu término. Você diz por quê? Porque é por esta razão. A noiva já foi declarada a respeito de quem e o que ela é, a qual é a virtuosa, sem pecado, justa, pura e virgem, noiva do Senhor Jesus Cristo. E os juízos de Deus estão na terra, não para a noiva, mas para o mundo. E este cálice não está cheio ainda, mas os eventos estão transcorrendo. Os Estados Unidos estão agora brincando de bater canelas com o Papa. Quem irá conseguir todo o dinheiro e todos os bens para distribuir para o mundo, agora desde os Estados Unidos? O Papa. O Canadá está bem com ela. Vocês estão muito à frente de nós. Na verdade, vocês eram uma nação católica mesmo antes que os Estados Unidos fossem. Mas os Estados Unidos são uma nação católica agora. Você sabe que a maioria era protestante, né? Desde que os Estados Unidos foi fundado. Mas o quadro tem virado, porque na verdade é a segunda besta, né? É a besta que sai da terra para dar sustentação à que sai do mar, que é Roma. Mas os Estados Unidos são uma nação católica agora. Como podem agora os protestantes irem até os países católicos e dizer: ei, os católicos estão errados? Eles não podem. Então, eles ficarão cada vez mais juntos. Claro, quem trouxe o sistema do mundo e a igreja juntos em primeiro lugar? Os canadenses, metodistas e presbiterianos. Não me diga que não, porque eu tinha 16 anos quando isso aconteceu. Eu saí de uma igreja presbiteriana. Eles sabiam que era loucura a questão do movimento ecumênico, tudo. Eles sabiam que era anticristo, mas eles se uniram e tornaram-se unidos. E lá nos Estados Unidos eles estão fazendo a mesma coisa repetidamente. E aqui, mais e mais. E agora os protestantes e os católicos estão todos reunidos. Eu não acho que os católicos sejam pessoas ruins e feias. Eles são pessoas finas, muito finas. Os protestantes sempre gritam: ó, mas o Papa é o vigário de Cristo. Essa é uma convenção perfeitamente bíblica, mas o Papa não é o vigário de Cristo. Paulo foi o primeiro. O verdadeiro vigário é o Espírito Santo. E o vigário abaixo dele, antes de tudo, foi Paulo. E o vigário seguinte foi Irineu. Porque vigário, a palavra significa representante, aquele que está no lugar de. E quando o Espírito Santo diz, falando para a primeira igreja, para o mensageiro da era de Éfeso, é Cristo falando. Então no final diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Assim, portanto, o vigário de Deus, por si só, Jesus Cristo, chama-o de Jesus, sentado no trono, o Espírito Santo. Quem foi o seu vigário? Paulo. Quem são os próximos vigários? O ministério quíntuplo. Quem é o próximo? Logo abaixo. Bem, agora vocês todos são os vigários de Jesus Cristo. Vocês todos estão aqui por Cristo, no lugar dele, mas para ele. Então todos se tornam vigários de Cristo. Apenas deixe-me dizer-lhes uma coisa: o vigário de Deus não vem por uma votação. O vigário de Deus não vem por uma votação na igreja, não vem pelo banco, vem por Deus. Amém. Mas então a igreja se vira, os protestantes, não reconhecem os vigários que Deus envia. Então agora
você tem uma bagunça por aqui. O que vai acontecer a seguir? Os protestantes são patos mortos para obter um vigário, pois eles já o tiveram. Chamam-lhes de presbíteros distritais, chamam-lhes de presidentes, diretores, etc. Eles têm um sínodo cínico. Ouça, irmão e irmã, você ouve todos esses termos, você pode encontrá-los todos de volta à Bíblia. Eu não acho que a Igreja Católica não começou o pentecostal. Ela tinha a verdade, meu irmão e minha irmã, para o perdão dos pecados, mas eles fizeram disso da maneira errada. A era do vigário, mas eles fizeram isso da maneira errada. O verdadeiro ministério, mas eles fizeram isso da maneira errada. Tem sido restaurado hoje com o Espírito Santo, que está liderando a igreja. A coluna de fogo nos levará para o milênio. Não lhe veio, não William Branham, não é seu pastor, nem ninguém. Nosso Josué é o Espírito Santo. Amém. Nós tivemos um profeta infalível, não só um homem que pudesse estar lá e dizer: ninguém ousa tentar colocar o dedo sobre o meu caráter sábio. Meu Deus, coloque o dedo em meu caráter sábio. Você tem tantos dedos em mim que não restaria mais nada que ele possuísse caráter. Eu sou simplesmente honesto sobre isto. Mas você não poderia tocar no irmão Branham. Eu vivia em torno de um homem que era um homem de verdade. Eu digo isto com todo respeito. O mais próximo que eu posso colocar ao irmão Branham é isto: ele foi o mais próximo de um homem milenar que eu já vi, ou a esperança de ver além do milênio. Pois embora muitos homens tivessem amor e muitos homens tenham grandes coisas de Deus, ninguém teve o que ele tinha, que foi o verdadeiro ministério original de Deus. Isso mesmo, irmão e irmã, você sabe tão bem quanto eu que eu estou batendo nisso. Nesse dia há um fio de navalha que separa os dois. Uma pessoa pode estar tão perto quanto possa para literalmente enganar o outro. Fique com o profeta, irmão e irmã. Sei que eu não estou aqui para julgar ministros. Eu tenho um filtro que eu posso usar, está tudo bem. Você não está aqui para julgar ministros, mas você tem um filtro que você pode usar. Não há ninguém aqui que acredita que esta mensagem não tem um filtro. Nós apenas estávamos tendo uma conversa um dia e eu disse isso de uma forma louca. Bem, sabe, Bill, está tudo bem para você porque você tem todos enganados. No meu coração, eu estava dizendo: eles acreditam em você porque você é um cara 100%. Agora você pode pensar que eu seja louco. Bem, eu sou. Você acabou de descobrir. Mas sabe, ele perguntou se eu queria dizer isto. E ele congelou. Observe o que é que ele mesmo disse, viu? Bem, sabe, Bill, está tudo bem para você. É porque você tem todos enganados. No meu coração eu estava dizendo: eles acreditam em você de qualquer jeito. Você é um cara 100%. Veja, você pode pensar que eu sou louco. E você acabou de descobrir que eu sou. Ele perguntou se eu queria dizer isso. E ele congelou. Ele simplesmente congelou e entrou em transe. Ele apenas olhou para mim e eu ficava cada vez menor e com medo. E era assustador, porque eu sabia o que ele estava fazendo. Fale sobre estar debaixo de uma arma. Depois que o cara coloca a arma na tua testa e puxa aí do gatilho acima e engatilha a coisa, quero ver o que é que você diz. Levei esse sentido desse jeito. O seu rosto não estava pálido, ele estava quase preto, escuro. De repente ele simplesmente suspirou. Eu sabia que ele tinha lido o meu coração. Você sabe que o coração pode ser lido? Você sabe que o seu coração pode ser lido? Teu entendimento pode ser lido? Eu sabia que ele tinha lido o meu coração, mas eu sei o que ele pensou no início. Quer dizer, antes de ler meu coração, pelo que eu disse, eu sabia o que ele tinha pensado. Seria isso: livrei, tem me rejeitado. E quando ele leu o meu coração, eu sei que isso tinha que acontecer de Deus, porque ele soube de uma vez por todas o que estava no meu coração.
E eu soube de uma vez por todas que você não se engana com me lembrando. A congregação ri e veio e diz: Deus te abençoe. Deus, o Senhor vos abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, eu confio que não temos sido luz, Senhor. Eu ou errado em falar sobre o teu servo. Nós tentamos, Senhor, de uma certa maneira falar sobre aquele que tu enviaste. E se sabemos que tu quis dizer, quando disseste isto, que quando recebemos quem quer que tu envias, então recebemos a ti. Amém. E o mesmo nos ensinou, o qual é a verdade, que o profeta é Deus para o povo. E assim, Senhor, ao falar sobre ele, nós estávamos falando sobre um véu que tu estavas usando em uma vida, Senhor, que foi um indicativo disso. E também, não somente um indicativo, mas na verdade, uma vida usada por ti. Como ele foi capaz de dizer que tu teve mais sucesso em seu corpo vida do que tu tiveste em teu próprio, naquele ministério que tu tiveste, não ele. Então eu apenas rogo, Senhor, que o nosso tempo não tenha sido desperdiçado, que o nosso tempo não tenha sido em vão. As coisas que foram entendidas, Senhor, que eu não tentei apontar as pessoas para mim mesmo, mas para permitir-nos conhecer o teu profeta pelos meus olhos e pelo meu entendimento, e a respeito do que aconteceu, o que se passou, que foi absolutamente verdadeiro, tanto quanto eu sei e pode-se dizer. E eu estou convencido, Senhor, de que é isto, ou de que não há nada que eu possa procurar, ou que eu jamais iria procurar. Eu não saberia para onde me voltar, mas como o teu próprio profeta disse, que os discípulos aproximaram-se do lugar onde eles disseram: viver ou morrer, afundar ou nadar, isso é tudo que podemos aceitar, isto é o que sabemos, isto é o que temos, é com isto que vamos ficar. Eu confio que isto será assim com todos nós, e assim será com a sua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos Terry, toma a palavra e termina-se aqui o áudio. Olhe estas palavras que lhe veio conta no sermão. Eu esqueço o nome do sermão agora, já encaminhei para vocês, mas ele diz assim: eu creio definitivamente que uma comissão foi dada a mim por Deus e reiterada pelo profeta, de que era para eu esmiuçar o que ele disse e trazer isto para o povo, para explicar ele e a sua mensagem e o seu ministério para as pessoas. Tenho feito isso por toda a minha vida, essa é a única coisa que eu saiba como fazer. Amém. Amém. E assim nós concluímos o sermão, relembrando, a leitura do sermão, relembrando que ele veio e pregou na igreja do pastor Terry, na cidade de Alberta, no Canadá, em 1986. Deus abençoe e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Os irmãos que estão em contato conosco, Deus abençoe vocês. Até a próxima reunião. E se tem algum irmão de Minas nos ouvindo, aí de Contagem, Nova Contagem, avisar os demais que, se tudo der certo, no próximo fim de semana estaremos com vocês. Deus os abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.